Se você trouxe a sua Bíblia, abre Mateus capítulo 1, Evangelho segundo Mateus capítulo 1, nós queremos ler os primeiros versículos, queremos usar como título, Escrevendo a História de Deus. Quantos aqui querem escrever a história de Deus? Diga amém. Aleluia. Temos uma congregação de escritores, glórias a Deus. Mas é interessante que a história de Deus não se escreve com tinta ou com papel, mas a história de Deus se escreve com a vida, com as atitudes, com a postura. É assim que nós escrevemos a história de Deus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias, e a Jeconias irmãos, e a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, do exílio na Babilônia até Cristo 14. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos diante de um dos textos mais significativos, estamos diante de um dos textos mais importantes das Escrituras Sagradas. Aqui, na verdade, não é história de partos, né? Nascimentos, partos, gestações. Existe muito mais do que isso. Também aqui não existe uma coletânea de nomes difíceis, quase que impronunciáveis. Aqui, na verdade, nós encontramos algo singular. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa. Consequentemente, esse texto sagrado, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, é um texto divinamente inspirado e é um texto proveitoso. Eu sei que muitas vezes, quando você está lendo o seu devocional, quando chega nesses textos, você diz: ok, vamos para o próximo capítulo. E normalmente a gente dá um pulo, né? E a gente desvia, a gente deixa de alcançar pérolas, diamantes, pedras preciosíssimas contidas nesses nomes. De repente você fica pensando: o que é que o Pio vai pregar em cima desse amontoado de nomes? Mas toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Até mesmo nesses textos nós encontramos a inspiração divina, encontramos tesouros preciosos. Eu quero dar algumas estatísticas desse texto para você ficar de queixo caído. É o texto da Bíblia que em apenas 17 versículos alcança um período de 2000 anos de história. Nós estamos aqui diante de um texto que cobre 2000 anos de história. Isso somente isso, já é muito significativo, é muito representativo.
vale a pena pararmos e investirmos tempo de análise, de estudo, de avaliação, para percebermos o que nós não percebemos. Porque existe revelações e mistérios em textos como esses. Esse texto, ele condensa 2000 anos de história. É interessante que esta condensação dessas histórias, ou desta história, se faz através desses nomes. E esses nomes, na verdade, são os protagonistas, são os atores, são vidas que escreveram esses 2000 anos de história, que viveram e que não deixaram que as suas vidas passassem em branco, mas eles fizeram das suas vidas uma ocasião, um motivo, uma razão para impactar a sua geração e as descendências futuras. Nós encontramos aqui heróis, gigantes da fé, estadistas, reis, governadores, homens iletrados, prostitutas, nós encontramos aqui nesse texto. É um texto que é significativo. Essas histórias, como eu disse, não foram escritas com tinta e nenhum material de escrita da época, ou dos seus dias, mas é uma história que foi escrita com atitudes, com as próprias vidas. Esse texto mostra para mim, quando eu leio esse texto, vem na minha mente muitas revelações, algumas coisas extremamente significativas e importantes. Eu vejo aqui nomes que são pessoas, e que, na verdade, essas pessoas sozinhas não seriam ninguém, seriam João ninguém. Mas essas pessoas descobriram Deus, e Deus descobriu essas pessoas, e eles fizeram uma aliança, um pacto, um acordo. Eles se harmonizaram entre si num propósito. E Deus diz: eu tenho o projeto, eu tenho os recursos, e eu preciso quem execute esse projeto. Esses homens que nós lemos aqui, essas mulheres que lemos os nomes, disseram para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu quero escrever essa história aqui nos meus dias. E Deus diz: tá bom, eu lhe concedo poder, eu lhe chamo, eu lhe vocaciono, eu lhe capacito, eu lhe abençoo, eu invisto, e você executa o projeto. Eles disseram: sim, Senhor. Aqui, amados, é a parceria de Deus com o homem. O homem só fará diferença nos seus dias se ele se associar com Deus. Se ele tiver uma aliança com Deus, ele poderá impactar a sua geração, influenciar as gerações futuras, as próximas gerações. É isso que eu vejo nesse texto, a parceria de Deus com os homens. Deus realiza os seus projetos, seus sonhos. Sempre Ele o faz através dos homens. Sempre, sempre, sempre. O homem é a legalidade de Deus sobre a terra. O homem é o veículo legal para Deus se mover sobre a face da terra. É isso que eu encontro nesses textos das genealogias, e que fala desses personagens e que mostra essas pessoas aqui. Então eu vejo nesse texto que, em pouquíssimas linhas, condensa, inclui tantas informações e tanta história. Mas em segundo lugar, eu vejo também que esse texto mostra como Deus realiza os seus projetos na terra. Vocês acham que Deus já terminou os projetos dele? Terminou ou não? Não, ele continua a executar os projetos dele na terra, não continua? Mas eu acabei de dizer que a legalidade de Deus na execução dos seus planos e projetos somos nós, os homens, mulheres, pessoas, gente. Sendo assim, Deus continua a buscar parceiros para os seus sonhos. Deus continua a buscar empreendedores, pessoas intensas e resignadas nos alvos de Deus, na visão de Deus, para materializar esses alvos e essas visões. E esse texto para mim fala disso. Mostra como Deus realiza os seus sonhos, os seus projetos na terra. Deus executa através de nós. Olha o versículo 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Nós encontramos aqui gente. E não existe nada mais belo, nada mais bonito do que gente. Jesus Cristo morreu por gente. Ele se importa com gente. Ele quer se aliançar com gente. Aqui fala de pessoas. Aqui não fala de regiões geográficas. Aqui não fala de edifícios.
aqui não fala de fortunas, aqui não fala de, não, ideologias, filosofias, psicologias, teologias. Não, nós encontramos aqui gente. E é assim que Deus trabalha, com gente, com pessoas. É assim que Deus faz, é assim que Deus manifesta os projetos dele. Deus não necessita do homem. Homem aqui genericamente falando. Mas Deus necessita do homem. Deus não necessita do homem, mas Deus necessita do homem. Que contradição? Não, não é contradição. Deus quer usar os homens na execução dos seus planos. Ele não necessita, mas Ele quer, Ele deseja, Ele traçou assim, Ele ambicionou que isto fosse assim. Ele usa os homens na execução dos seus planos, dos seus projetos. Se você disser sim, Deus usará a sua vida nesses dias do fim para trazer salvação e glória sobre a face da terra. Deus só trabalha com aqueles que dizem sim, eis-me aqui, eu quero. Se você não declarar, se você não disser sim, Deus, eu me alisto, eu me apresento, eu me deixo convocar. Cantamos agora há pouco, né? Nesse cântico, me cativaste com teu chamado. Se você não se deixar cativar, enredar pelo chamado de Deus, Ele não vai trabalhar com você. Você tem que dizer sim, você tem livre-arbítrio, você tem uma escolha pessoal. Você pode gastar os dias da sua vida com os seus projetos terrenos, ou você pode gastar os dias da sua vida com os projetos eternos e celestiais. Você tem que dizer sim, Deus, eis-me aqui. Eu me apresento, Deus. Eis-me aqui. E aqueles que dizem sim, Deus trabalha com estes. Porque Deus trabalha com pessoas dispostas, com pessoas perseverantes, com pessoas crédulas, com pessoas cheias de fé. Essas qualidades são predominantes na vida de muitas dessas pessoas que nós lemos os nomes aqui. Se você tirar esse nome à parte e for fazer um estudo biográfico desta pessoa que está por trás desse nome, você vai encontrar algumas características, você vai encontrar alguns aspectos nessas vidas que é de nos deixar aterrorizados, perplexos. Como eram pessoas perseverantes, como eram pessoas lutadoras, guerreiras, pessoas que não valorizaram a sua própria vida. São pessoas que se resignaram e disseram sim, Deus, eis-me aqui. São pessoas que creram, pessoas que agiram em fé, pessoas que não olharam para as circunstâncias, pessoas que não foram avaliadas e não avaliaram as circunstâncias. Mas pessoas que eram alimentadas e nutridas por uma fé, por uma crença, por um objetivo que Deus havia semeado no coração delas. Deus trabalha com aqueles que dizem sim. E é interessante que, se você disser sim para Deus, no projeto de Deus, nós podemos continuar a escrever esta lista. Porque de Jesus, espiritualmente falando, Ele gerou 12. Aqueles 12 mais não sei quantos. E lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha 120. Depois do dia de Pentecostes, 3.000 já aceitaram Jesus. Não é nem progressão geométrica, isso aqui nem sei o que é. O crescimento dessa lista é algo de Deus. É milagroso. E passaram-se os dias, mais 5.000 aceitaram Jesus. E essa lista foi crescendo e chegou até os nossos dias, 2.000 anos depois. Amados, esta lista contém 2.000 anos de história. E nós estamos nos outros 2.000 anos de história. De Abrão até nós, já são 4.000 anos. 4.000 anos de história. De pessoas que trabalham com Deus. De pessoas que entregaram suas vidas a Deus. De pessoas que têm Deus como objetivo maior. De pessoas que têm Deus como alvo e só conseguem ver as coisas depois de Deus. Deus sempre em primeiro lugar. O alvo sempre em primeiro lugar. Interessante que, quando eu leio esse texto me mostra que Deus trabalha com indivíduos. Versículo 2 fala de um indivíduo chamado Abraão. Abraão gerou a Isaac. Coisa linda, né? Abraão gerou a Isaac. Tem um indivíduo. Vamos tirar Abraão aqui. Vamos estudá-lo um pouquinho à parte.
E você vai ver como Deus trabalhou com o indivíduo Abraão, com um homem que tinha um nome, um homem que tinha personalidade, um homem que tinha caráter, um homem que tinha desejos, um homem que tinha medos. Deus trabalhou individualmente com esse homem, e esse texto para mim fala de gente, de pessoas, de indivíduos. Deus mostra a privacidade de Abraão. Deus trata Abraão como um indivíduo que tem a sua individualidade. Deus mostra as lutas, os problemas e os desafios de obediência na vida desse homem. Ele foi desafiado a obedecer a Deus e ele disse sim. Em alguns momentos foram momentos difíceis e quase que ele entrou num comportamento reticente, mas ele não o fez. Ele obedeceu, ele permaneceu. Abraão rompeu com os laços. Havia muitos laços na vida de Abraão. Para que ele pudesse obedecer, ele rompeu laços. E são exemplos e são modelos para mim e para você, para que possamos ser parceiros de Deus nos projetos de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos caminhar com Deus, porque existem laços que nos amarram, que nos aprisionam. Estamos enclausurados em conceitos, em convicções, em pensamentos, em ideologias. Mas Abraão teve que romper laços. Por exemplo, ele rompeu laços de afeição, laços geográficos, laços teológicos, laços psicológicos, laços sociais. Abraão abriu mão da sua herança. Ele simplesmente diz: pai, dê essa herança que eu tenho por direito para outra pessoa. Eu tenho um projeto, e eu vou realizar esse projeto, eu vou em busca desse projeto. Abraão, pai, dê a minha herança para outro, porque eu vou me submeter à herança do meu Deus. Eu serei herdeiro de Deus. Eu vou alcançar as promessas do meu Deus. Interessante que na individualidade de Abraão, nós vemos a esterilidade da sua esposa Sara. Deus mostra as lutas, as dificuldades. A esposa estéril, não conseguia gerar filhos. Mostra a privacidade desse casal. Fala de lutas e tribulações, de lágrimas que houveram nos dias desse casal. Deus fala do conflito com seu sobrinho Ló. Deus fala dos medos escondidos no peito de Abraão. Ele dizendo: Sara não é minha esposa, é minha irmã, com medo de ser assassinado na região onde ele estava habitando. Deus fala da privacidade de Abraão. Deus fala da obediência cega, resignada e incondicional desse homem. Para Deus, Abraão era um indivíduo e possuía a sua individualidade, e Deus o trata como tal. Que tal olharmos para a individualidade dos próximos nomes? Se pudéssemos e tivéssemos tempo para focalizarmos Isaac. Que coisa tremenda a vida desse homem. E se olhássemos para a descendência de Isaac, pudéssemos olhar para Jacó, para Judá, para Pérez, para Zerá, para Hezron, para Arão, Aminadab, Naasson. Cada um com a sua individualidade. Cada um com os seus dilemas. Cada um com as suas celeumas. Cada um com as suas dificuldades. Eu quero dizer que você é um indivíduo. E Deus te vê assim, como um indivíduo. É assim que Deus te vê. Deus te vê na sua individualidade. É assim que Deus te vê. E Ele te respeita como indivíduo. Quando você chega diante do espelho e olha o seu cabelo liso, Deus te vê como indivíduo, cabelo liso. Se seu cabelo é todo encaracolado, Ele te vê como indivíduo, cabelo encaracolado. Se o seu nariz é meio pontiagudo, grandão, narigudo, Ele te vê assim, como indivíduo com narigudo. Se você é baixinho, Ele te vê baixinho. Se você é alto, Ele te vê alto. Se você é gordo, Ele te vê gordo. Se você é magro, Ele te vê magro. Deus te vê na sua individualidade, com o seu jeitão. E Ele está te escolhendo porque você tem esse jeitão. Por isso que Ele está te escolhendo. Dificilmente Deus escolhe pessoas que não querem ser o que são.
Deus trabalha com aqueles que se aceitam, que têm a sua autoestima equalizada, equilibrada, tem um comportamento mental assertivo, correto, equilibrado. Deus nos vê como indivíduos. Se você acha que você tem que parecer com alguém para Deus te aceitar, se você conseguir, através de um exercício intenso, se tornar o clone dessa pessoa, Deus não vai te aceitar. Porque Deus te aceita como você é, como indivíduo, como pessoa, com o teu jeitão. Você com o seu jeitão encaixa certinho no projeto de Deus. Se você quer mudar e se parecer com alguém, achando que sendo como alguém, aí então Deus vai te usar, eu quero lhe dizer que é um trabalho vão. Se você chegar lá, aí Deus vai dizer: quem te mandou se transformar nesta outra pessoa? Volte ao que você era, e aí eu vou te usar. Deus usa aqueles que dizem sim para Ele, para o projeto dEle, não aqueles que não se aceitam, não aqueles que lutam contra aquilo que Deus fez. Chega pela manhã no espelho, levanta, olha no espelho, dá um sorriso para o espelho, né? Consequentemente você terá o seu primeiro sorriso de manhã, né? E interessante que se você sorrir para o espelho, você será correspondido. O espelho vai te aceitar como você é. É assim. E sabe de uma coisa? Diga assim: puxa vida, 90 quilos de carne de primeira. Não tem carne de segunda aqui. Aceite a sua individualidade. Aceite você. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você executar. Se você disser: Deus, eu não sei falar, então eu não posso dizer sim. Deus, eu não sei orar, então eu não posso dizer sim. Deus, eu não sei expulsar demônios, então eu não posso dizer sim. Deus, eu não sei subir num púlpito e pregar uma mensagem, então eu não posso dizer sim. Aí Deus vai dizer para você: sim, eu concordo com você, então você não vai ser alistado. Mas se você disser: Deus, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? Ele dirá: sim, eu sei. O Senhor sabe que o Senhor está me escolhendo? Sim, eu sei. O Senhor é Deus, não é? É, então tá bom, eu vou. Ou você acha que Deus está enganado quando Ele tem chamado você? Ele não se engana, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele chama você do jeito que você é, na sua individualidade, na sua esquisitice, no seu jeitão. Às vezes uns acham que são donos da verdade, outros acham que são donos da mentira, outros não sei o quê. Mas Deus vai trabalhar na sua vida. Diga sim só para Ele: Deus, eis-me aqui. Ele é o oleiro, você se torna o barro. Ele vai começar a quebrar a sua vida. Ele vai começar a tirar, a pôr. Ele vai começar a mexer em você. E quando você disser não, Ele diz: você me disse sim. Deus, está doendo. Ele diz: eu sei. Se não doer, não sara. Não era como os antigos diziam? Se o remédio não for amargo, não é bom, né? Remédio bom é um remédio amargo, remédio ruim. É assim que tem que funcionar. A individualidade de cada uma dessas pessoas, desses nomes aqui listados, mencionados. Mas eu vejo também nesse texto, que esse texto fala, ele mostra que Deus trabalha com gerações. Deus trabalha coletivamente. E aqui tem um aprendizado, aqui é necessário aprendermos algo. Deus trabalha com o indivíduo, com o jeitão de cada um, mas esse indivíduo não é uma ilha. A sua individualidade vai até onde começa a individualidade do seu irmão. Você tem que ter conexões, você tem que ter laços, você tem que ter ligações. Se você como indivíduo acha que vai viver individualmente, esse texto diz que não. Esse texto sagrado diz que se não fosse Abraão, não existiria Isaac. Se não fosse Isaac, não existiria Jacó. Se não fosse Judá, não existiria Pérez ou Zerá.
Aqui nós já começamos a ver conexões, ligações, dependências, laços, elos. É como se fosse uma corrente. A sua individualidade tem que ser parceira da individualidade do seu irmão. Porque se a sua individualidade esmagar o seu irmão, você será um indivíduo só. E aí você não será trabalhado por Deus, porque Deus trabalha com indivíduos que têm uma visão para as gerações, para a coletividade, para o corpo. Quantas pessoas que, humanamente falando, têm um grande potencial, mas não conseguem se estabelecer em lugar algum, em trabalho algum, em igreja alguma, porque são tão cheias de individualidade que não conseguem conviver coletivamente. A minha individualidade tem que submeter a individualidade do meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim mesmo. E esse texto fala da coletividade. Esse texto fala de gerações. Ele fala de um plano corporal. Ele fala de ilhas, mas ele fala que essas ilhas estão conectadas, estão ligadas. Rede, estão ligadas, estão conectadas. E isso é importante, nós vemos aqui o nome Abraão, no hebraico, significa pai de multidões. Deus olha para ele como indivíduo, mas vê ele como aquele que vai influenciar gerações. Vê Abraão como aquele que vai impactar, impressionar vidas. Gerar aspectos positivos no coração da sua descendência. Porque Deus deposita no indivíduo e alcança dividendos nas gerações. Deus usou Abraão para influenciar as próximas gerações e Abraão continua a influenciar. Deus abençoou as gerações descendentes de Abraão por causa de Abraão. E eu e você até hoje somos abençoados por causa de Abraão. Está lá em Gálatas capítulo 3. Percebe como existe conexões, individualidade e parceria? Individualidade e sociedade. Quando o diabo começa a assolar um membro do grupo, a primeira característica do membro do grupo é ficar só. É isolar. A enfermidade espiritual se caracteriza pelo isolamento. Você perde as conexões, você perde os relacionamentos, você se afasta, você se isola. É síndrome de Fidel Castro, né? Fica isolado na sua ilha, passando fome, mendigando, mas fica isolado. Sofrendo, mas estou só. Se posta no orgulho da sua soberba, nas suas convicções, que não abençoa nem a si mesmo, nem as próximas gerações, e nem a sua geração presente, mas permanece isolado. E é interessante que esse texto fala que não, eu e você devemos trabalhar hoje, tendo em vista o que estamos impactando na geração futura. Se eu pudesse chegar diante de cada cristão, de cada irmão, chacoalhar o ombro e olhar no olho, eu diria: viva a vida cristã de uma forma tão digna, que a sua descendência seja abençoada por sua causa. Nós precisamos tirar a visão egocêntrica, egoísta, humanista que está sendo impetrada nas nossas igrejas. As nossas igrejas estão correndo atrás de bênçãos e a maioria de nós cristãos queremos as nossas bênçãos para os meus dias, para a minha vida. Jamais pensamos na geração futura. Nós precisamos quebrar esta opressão, esta cegueira maligna das nossas igrejas, dos nossos irmãos, da igreja viva do corpo de Cristo. Porque nós estamos aqui escrevendo uma história e temos que deixar um legado precioso, um legado de vitórias, de conquistas, de soberania para as próximas gerações. Porque nós pertencemos coletivamente. Nós não somos sós. É isso que esse texto para mim diz. Amados, nós temos recebido bênçãos por causa da nossa ascendência. Nós temos recebido hoje um legado dos nossos antepassados. Quantos missionários que estiveram 50 anos, 100 anos, 200 anos antes, no Brasil, no Paraná. Quantos missionários que sepultaram seus filhos, que foram acometidos de doenças da época e que não tiveram recursos, e chorando sepultar as suas crianças, para que eu e você hoje pudéssemos alcançar alguma coisa em Deus.
Quantas coisas que Deus está derramando sobre as nossas vidas hoje, que foram orações feitas há 50, 100, 200, 300 anos atrás, e Deus está respondendo hoje. Nós temos uma ascendência. Ou você acha que a visão da comunhão cristã é algo isolado? O Pio caiu, bateu a cabeça e começou a fazer esse trabalho. Mas nós temos que estar conectados. Temos que estar ligados. Se alguém chegar para você e disser, um anjo entrou no meu quarto, apareceu uma luz, e aí ele diz, algo novo vai acontecer, e não tem nenhuma ligação com nenhuma história passada, fuja, porque não é de Deus. Muitas pessoas perguntam para mim, Pio, quando que começou a comunhão cristã? Eu digo, há 2000 anos atrás, com um jovem chamado Jesus Cristo. Já temos 2000 anos. Mas nós temos que estar conectados. Nós não somos inventores. Nós recebemos um legado. Homens choraram, pediram, clamaram, se desesperaram diante de Deus nos seus dias. E hoje nós temos tido essas respostas. E sabe de uma coisa? Se você fracassar, não valeu a pena o que eles fizeram. O bastão está na nossa mão. Ou vamos correr e passar a entregar para a próxima geração, ou vai morrer aqui o projeto de Deus. Faça valer a pena aquilo que fizeram os teus antepassados. Quantos aqui que tiveram pais que oraram por anos a fio? Avós que oraram por anos e anos a fio, os bisavós. Oraram e clamaram, dizendo, Deus, que o meu filho, neto, bisneto, tataraneto, que sejam pessoas tementes a Ti, cheias do Teu Espírito, apaixonadas por Ti, pregadores do Evangelho. Quantas orações que foram feitas, e você e eu, nós estamos colhendo frutos, somos o resultado de clamores, porque nós temos uma ascendência, porque nós temos um passado, e esse texto fala dessas dependências, interdependências de gerações. A visão que nós temos, ela tem que ter elos, tem que ter conexões. O óleo que esteve sobre Abraão continua a fluir, meu irmão, minha irmã. Ele chegou na cabeça de Arão, desceu a barba, e veio e continua descendo, e continua descendo. Sabe o que é mais fantástico? É que quando eu olho assim, Abraão gerou a Isaac, eu vejo como nascente de um grande rio. Pode ser o rio Amazonas, a nascente do Amazonas. Os primeiros dias, chamado Abraão, depois Isaac. Depois passaram-se alguns quilômetros, Jacó. E sabe de uma coisa? Eu e você estamos no fim do fim. Isso significa que o rio que eu e você estamos inseridos é maior do que o rio onde Abraão estava inserido. O óleo, a presença de Deus, a unção, a glória de Deus para os nossos dias é maior do que os nossos antepassados. A Bíblia diz em Hebreus que eles não alcançaram, e sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Eles serão aperfeiçoados, dependendo do seu trabalho e do meu trabalho. Amados, hoje eu estou mexendo nos seus olhos. Olha para a sua ascendência, olha para a sua descendência, olha para a sua geração, olha para os seus dias, olha quem você é. Se você não se importa com você mesmo, se importe então com aqueles que oraram por você. Se você não se importa com aqueles que oraram por você, se importa com a sua descendência então. Mas faça alguma coisa. Chega de ficar de braços cruzados. Chega de ficar como espectador. Vamos ser agentes do processo. Nós temos que ser agentes de transformação. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos que continuar a escrever essa história. Você crê nisso? Amém? Eu vejo que nós estamos aqui para influenciar positivo e espiritualmente as próximas gerações. Imagina o seguinte. Eu fico empolgado com isso, não sei se você fica ou não. Jesus não volta, suposição. Porque daqui a pouco vão dizer, o Pio está pregando lá que Jesus não vai voltar. Não. Supostamente, Jesus não volte nos próximos 100 anos. Aí daqui a 100 anos, ninguém que está vivendo hoje sobre o planeta Terra estará vivendo. Ok? Ninguém. Pode ser o mais sábio, o mais rico, mas daqui a 100 anos não estará vivendo. Aliás, a grande maioria de nós daqui a 50 anos não estaremos vivendo. Aliás, bom, para por aí, né?
Mas imagina que Jesus não volte nos próximos 100 anos. E que daqui a 80, 70 anos, a nossa descendência, aquela geração daqui a 80 anos, esteja lendo a história do que aconteceu em 1998, 99, 2000, 2001, 2005, 2010. Imagina só essa geração futura lendo a história que eu e você estamos escrevendo nesses dias. Que história que você gostaria que eles estivessem lendo? O que você gostaria que os seus, o que vai ser, bisnetos? Sei lá, bisnetos, tataranetos, estará lendo? O que você gostaria que eles estivessem lendo? Uma igreja fria, indiferente. Nos dias dessa igreja, a criminalidade aumentou. Eu li hoje numa revista, que o uso de drogas no Rio de Janeiro, o ano passado, cresceu 57%. 57%. 48% dos universitários hoje estão usando drogas no Rio de Janeiro. Quase a metade dos universitários estão usando drogas. Que estatística que você gostaria que eles estivessem lendo no futuro? Sabe qual é a estatística que eu creio que Deus quer que, se assim for, que eles tenham nas suas mãos para lerem? Sabe qual é a estatística? Nesse período aí de 10, 15, 20 anos, de 1990 e tanto até 2010, 2020, 2030, havia no Brasil, também no Paraná, também em Curitiba, igrejas, não só Comunhão Cristã Aba, mas outras igrejas, é a vontade de Deus. Havia igrejas que trouxeram um impacto tão grande na cidade de Curitiba, trouxe uma revolução tão grande no estado, na nação brasileira, que a maioria dos bares da cidade foram fechados, que todas as pessoas foram libertas do alcoolismo. Os motéis foram à falência, porque a prostituição, o adultério, já não mais era praticado por causa da influência da santidade da igreja naquela geração. As cadeias, os presídios quase que ficaram vazios, porque as pessoas tiveram um encontro tão forte com Deus, que saíram da criminalidade, das drogas, do contrabando, do roubo. Os hospitais quase mais não tinham pacientes, porque os pacientes, ao chegarem nos hospitais, eles chamavam os pastores, eles iam e oravam para os enfermos, e eles eram curados, nem sequer eram internados. Você não crê que nós podemos escrever essa história? Você crê? Mas nós podemos escrever essa história. Podemos escrever essa história, onde o presidente da República vem ao conselho de pastores pedir oração e o favor de Deus para as próximas decisões do ano. Onde o Senado brasileiro recorre ao conselho de pastores, de líderes das igrejas, para buscar o favor de Deus, a graça de Deus. Não era assim no Velho Testamento? Esses homens não escreveram histórias assim? Onde os reis vinham buscar a voz de Deus, consultar o homem de Deus para as decisões da nação. Amados, este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. Que estejamos escrevendo uma história, a história que diz da falência do inferno e do domínio, do governo, da igreja, do povo de Deus, dos santos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Construa algo para beneficiar as gerações e não somente você. Igreja, vamos deixar um legado de conquistas, de vitórias, de poder, de unção para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos descendentes. Você crê nisso? Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo no momento onde o rio, ele é muito mais largo, muito mais abundante, muito mais profundo. Nos nossos dias, amados, existe muito mais águas, muito mais. Nós temos ouvido desse púlpito aqui, domingo após domingo, mensagens que são joias preciosíssimas, pão sagrado, que vem mitigar a fome espiritual,
que vem gerar na vida das pessoas uma vida pura. São alimentos que trazem uma nutrição ímpar. Não é verdade? Ouvimos um testemunho aqui que Fitas iniciou uma igreja. Fitas de mensagens. E é isso que nós precisamos deixar, essa história. Nós damos assistência a uma delegacia, presídio, e quando mudou o delegado lá, o próximo delegado mandou uma carta para nós dizendo: pelo amor de Deus, não me abandone, eu preciso de vocês aqui. Continue a nos ajudar aqui na delegacia. Amados, é isso que nós estamos fazendo. Esses dias nós passamos na Vila Parolim para cerca de 900 crianças, nós passamos o filme Jesus. E sabe o que aconteceu na hora do apelo? As 900 crianças oraram dizendo: eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Estivemos recentemente em uma reunião com o prefeito da cidade, e ele estava dizendo: politicamente, do ponto de vista administrativo, nós não temos o que fazer. Não temos recursos, não temos pessoal, não temos vontade política. Precisamos da ajuda de vocês. Ajuda-nos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Amados, e nós precisamos escrever essa história nesses dias. Isso está nas minhas mãos, nas tuas mãos, nas nossas mãos. Precisamos voltar como igreja a nos empenharmos nas nossas reuniões de oração. Nós temos todos os dias, meia hora antes dos cultos, aqui meia hora antes, chegue meia hora antes e entre naquela salinha lá, dobre o seu joelho, coloque o seu rosto no carpê, no pó e clame a Deus. Grite alto e diga: Deus, abre os céus sobre a minha vida para que a minha geração seja impactada, Senhor. Os gurus, os adivinhos, os endemoniados já estão fazendo previsões para o próximo ano. Qual é a previsão que você está fazendo para o próximo ano? Qual é a previsão que você faz da sua vida para o próximo ano? A minha previsão é: Satanás, se você não sair da minha frente, eu vou esmagar você mais uma vez. Diabo, saia da minha frente que eu vou passar. Eu vou passar. Não adianta você querer isso, aquilo, eu vou continuar a marchar. Eu vou passar. Se você não sair, eu passo sobre você, eu piso sobre você. As áreas que você me alcançou o ano passado, este ano você não vai me alcançar. Algumas vitórias que você teve sobre mim, o próximo ano você jamais terá. Porque eu estarei mais em Deus, caminharei mais em direção a Deus, estarei mais nos braços de Deus, terei mais a glória de Deus, mais a unção do Espírito, mais o toque de Deus. E assim será. Esta deve ser a sua previsão. Ah, eu vou ser um crente fervoroso. Ah, eu vou. Dia 1º de janeiro, me espere. Eu já vou entrar o ano orando em línguas. Vai dar um abraço na esposa e nos filhos. Uai, o que houve com o pai? O que houve com a mãe? Novas línguas. Unção do Espírito, poder de Deus. Amados, isso está nas nossas mãos. Nós precisamos fazer uma obra tal que, entre aspas, Abraão fique com inveja. E diga: Deus, o que ele está vivendo esses dias, Deus? Está à nossa disposição, amados. Nós precisamos nos erguer. Eu quero encerrar dizendo que esse texto mostra que Deus não trabalha com castas sociais, mas Deus trabalha com indivíduos que querem ser castos, espiritual e moralmente falando. Olha o que diz o versículo de número 5 na sua Bíblia aí. Você já esqueceu a Bíblia? Abra de novo lá. Salmão, não é peixe, não, é um nome aqui, né? Salmão gerou de quem? Raabe. Só deixa anotado aí, Hebreus 11, versículo 31, diz que a Raabe era uma meretriz. Lá em Josué diz que ela era uma prostituta. Lá em Tiago, ela é mencionada mais uma vez, diz que ela era uma prostituta. Raabe vendia o seu corpo, prostituía, atrás de recursos de dinheiro. Era assim que ela se sustentava e ganhava a sua própria vida. Raabe, a prostituta, Raabe, a meretriz. Amados, quando eu leio isso, eu vejo que Deus pode e usa os menos prováveis. Raabe estava debaixo do tacão, da opressão, do pecado, da prostituição.
Deus olhou para ela, ela olhou para Deus e disse: Deus, eu creio no seu projeto. Deus disse: se você crê, vem comigo. Ela foi, e ela tornou-se uma das ascendentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo parasse nos seus dias, olhando para trás, disse: deixa eu ver a minha genealogia. Ah, tem uma prostituta na minha linhagem genealógica. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Deus usa sim aqueles que dizem sim, aqueles que querem, aqueles que se dispõem. Não importa quanto tempo você viveu no pecado, não importa quanto tempo o diabo te assolou, não importa o quanto você pagou para viver debaixo das ciladas de Satanás, das garras de Satanás. Não importa o quanto esmagado você esteja pelo pecado, se você disser: Deus, eis-me aqui, eu creio, eu quero, Deus diz: venha, venha, você vai fazer parte, o seu nome virá para essa lista, eu vou contar com você, eu preciso de você. Deus, mas uma prostituta, sim, Deus não faz acepção de pessoas, Ele usa os menos prováveis. E aqueles que são bons demais não querem se comprometer com Deus. Ele vai aos valados, vai aos becos, vai aos bares, vai às esquinas, vai às madrugadas e diz: vocês querem vir para as bodas? Ele diz: podemos? Podem, então vamos. E aí enche-se a sala do banquete com estes. Mas é a Bíblia. Quando eu leio essa genealogia, eu falo: Senhor, Tamar, nora de Judá, gerando do sogro 2 filhos. Eu olho Ruth, uma moabita. Quando vocês ouviram aquela ministração Casa do Pão, lá eu falei quem eram os moabitas, né? Explicando um pouquinho quem eram os moabitas. Ruth, uma moabita, se torna a bisavó de um pastor de ovelhas chamado Davi, que se tornou rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Davi, que é a sua bisavó, uma moabita. Que Deus! Percebe que nessa coletividade existe espaço para nós, existe espaço para o negro, para o branco, para o asiático, existe espaço para os que dizem primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não sei quantos mundos existem. Existe espaço. Você é analfabeto, existe espaço para você. Você é erudito, existe espaço para você. Você é rico, existe espaço para você. Você não tem recursos financeiros, existe espaço para você. São essas as características que eu vejo nesses nomes. Aí você pode pensar: Pio, mas a gente tem ouvido por aí sobre maldição hereditária. O meu avô foi um alcoólatra, o meu pai foi um alcoólatra, eu vou ter que ser alcoólatra. É isso que dizem por aí. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que nada. A Bíblia diz em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não se cumpre. Se você teve na sua ascendência pessoas que se prostituíram, pessoas que foram assassinos, ladrões, roubadores, destruidores, detratores, não importa o que eles tenham praticado, isso não significa que você terá que ser assim. Ah, mas nos meus antepassados sempre havia bancarrota financeira. Eles tiveram e perderam tudo, Isso já aconteceu comigo uma vez, isso não terá que ser assim. Não. Quantos cristãos que entram nesse papo de maldição hereditária aí, e ouvem umas histórias antibíblicas, e depois sai dizendo o seguinte: eu não quero assumir um grupo familiar. Amados, eu ouvi esses dias isso. Eu não quero assumir mais responsabilidades da igreja, porque tem uma história, uma história de herança maldita. E se amanhã ou depois eu vier praticar esse pecado, vai ser um escândalo na igreja, então eu não vou me envolver. Maldição sem causa não se cumpre. Qual é a causa para que a maldição se cumpra? Qual é a causa? O pecado. Se você não praticar o pecado, essa maldição não vai se cumprir. E você está livre para viver a vida de vitória que Cristo Jesus já conquistou na cruz há 2000 anos atrás, para mim e para você. O escrito de dívida que testemunhava contra nós foi riscado. E você não tem mais desculpa. Em Ezequiel 18, no primeiro culto eu falei 38, mas Ezequiel 18 fala disso. Sabe o que os filhos faziam? Os filhos sentavam e começavam a chorar. Diziam: eu não vou trabalhar, eu não vou para a universidade, eu vou ficar em casa dormindo, não vou nem casar. Por quê? Não, porque os meus pais praticaram os pecados e eu vou ter que pagar pelos pecados dos meus pais, dos nossos antepassados. O profeta é levantado por Deus e diz: de jeito nenhum.
A alma que pecar, essa morrerá. Ele dizia: os meus pais comeram uvas verdes e os nossos dentes se embotaram, ficaram manchados. Deus disse: de jeito nenhum, a alma que pecar, eu não visitarei a iniquidade dos pais sobre os filhos. Não visitarei. Se você pecar, você morre. Se você pecar, a maldição se cumpre sobre a sua vida. Se fosse assim, nós não teríamos Raabe na genealogia, na árvore genealógica de Cristo Jesus. A ascendência terrena de Jesus é mesclada de peregrinos, prostitutas, reis, estadistas, nômades. Deus toma os indignos e os torna indignos, pessoas dignas. Deus toma os que não são e confunde aqueles que são. Eu quero dizer para você que existe um espaço para você. Existe um espaço para você nessa lista. Só se você disser: sim, Senhor, eu quero. Ele diz: pronto, existe espaço para você. Se você disser: não, não quero, Ele respeita o seu livre-arbítrio, Ele respeita a sua escolha. Você pode ser usado por Deus, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um vencedor. O Espírito do Senhor está preparado para ser derramado sobre a sua vida. A unção está aí para cair sobre você, para vir sobre você, para encher você, para tocar você. Isso não te alegra? Deus quer fazer de você um guerreiro. Aquele guerreiro do tipo dos últimos dias. Aqueles que nunca perdem. Aqueles que, se Rambo olhasse para eles, ia ficar corado, envergonhado. Deus quer fazer de você um guerreiro, uma guerreira, um lutador. Você crê nisso? Então dê um aplauso para Jesus. Aleluia.